Gerenciando a própria vida, meu nome é Roberto Flávio. Qualquer contato pelo e-mail robertoflaviomora@gmail.com. Meu trabalho é consultoria pessoal. Trabalhamos com salas virtuais. E aqui vocês têm um compacto de uma grande palestra que nós podemos fazer virtualmente para grandes auditórios. Espero que goste. Se desejar a cartela base dessa palestra, peça por e-mail, que nós encaminharemos para que você possa fazer dinâmicas com o seu pessoal em sua região. O que é fazer política? O desenvolvimento de forma contínua e sustentável implica em desenvolver ações que fortaleçam o cidadão. Ações que tenham reflexo na cultura, no bem comum e no conhecimento. Tudo deve ser feito para que cada ser humano tenha uma visão ampla que o habilite a participar ativamente do processo de desenvolvimento da humanidade. Isso é fazer política. Uma nobre missão que cada um pode assumir é promover a mobilização do poder de realização de todos para novos desafios, assim como o aperfeiçoamento das relações humanas através do estudo, da discussão e do aprofundamento de conceitos ligados ao desenvolvimento da vida e da motivação. Assim, podemos transformar o planeta numa grande escola de vida. Depende de cada um. Tudo depende de cada um e de suas atitudes. Isso depende da vontade individual e coletiva. O desenvolvimento depende do comprometimento de todos com o projeto de uma sociedade renovada, autossustentada por suas próprias forças e alianças e transformada cada vez mais num espaço sadio e interessante de trabalho e de vida. Uma grande estratégia é promover que cada ser humano seja dono de sua própria vida, dirigindo seus pensamentos, orientando suas atitudes e emoções para o benefício pessoal e de todos. Tudo isso depende de conhecimento e quanto mais conhecimento tiver, tanto mais facilmente o ser humano poderá potencializar sua emoção, gerenciar sua vida para seu êxito pessoal. Devemos preservar. Em nossa vida devemos preservar a atitude mental positiva, saúde física e mental, a liberdade, o bom relacionamento, a esperança, a partilha, o amor, a autodisciplina, a capacidade de ouvir e compreender, os gestos adequados, a paz de espírito, bons amigos, a fé, a resistência ao medo, a educação, o conhecimento, a capacidade de gestão e senso de ética. Precisamos de líderes que façam a diferença e promovam a visão global, o senso do bem comum, a abertura para o novo, a postura de aprendiz, transformando-se num potencializador de equipes, negociador e construtor de acordos. Um ser participativo com uma postura ética que toque corações e mentes e mobilizem todos para a construção de um mundo melhor, repleto de oportunidades e paz. O que é um líder? Só poderemos exercer liderança sobre outras pessoas e sobre diversas situações quando aperfeiçoamos a arte de liderar a nós mesmos. Um líder é um orientador de objetivos e metas, um formador, estimulador e treinador de equipes para resultados e também aquele que sustenta a satisfação. Um líder deve construir uma cultura de realização pelo exemplo, pela presença, pela comunicação e diplomacia. Necessidades de um líder. Um líder necessita de tato, de habilidade, valores humanistas e éticos, capacidade de análise, visão de conjunto, ponderação, equilíbrio, responsabilidade, respeito no relacionamento, motivação e entusiasmo. E também precisa de coragem, energia e determinação. E mais, precisa assumir riscos, cumprir compromissos, ser criativo, íntegro e coerente, ousado e pleno de bom senso. Construindo alianças. Como ninguém faz nada só, precisamos construir alianças. O único caminho de conquistar aliados é mostrar os benefícios pessoais e sociais que podem obter com o projeto. Alianças precisam de compromisso e confiança. Alianças geram poder. A construção de alianças é o caminho mais simples e efetivo de construir espaços sadios para o desenvolvimento da humanidade. O que é o poder? O poder pode ser definido como a capacidade de fazer as coisas acontecerem, de influenciar pessoas e circunstâncias,
de ter controle, de gerar compromisso sobre si mesmo. Poder é também a capacidade de construir um mundo melhor, orientado para o bem comum, com sustentabilidade e endogenia. O poder está em cada um de nós e nos grupos que valorizam a força da comunidade. Limites imaginários. Cada indivíduo vive dentro dos limites que cria para si mesmo. Coisas que acontecem no passado criam limites que impedem o livre exercício da vida e o desenvolvimento de suas potencialidades. As limitações que impedem a conquista de objetivos pessoais são geradas no interior dos seres humanos. Devemos cuidar e repensar nossos limites. Como vencer limitações? O que o ser humano que vence as limitações sabe é que a única alternativa é trabalhar para conseguir resultados e não ficar esperando por ninguém. Para isso, devemos aperfeiçoar nossas atitudes e nos colocar acima das limitações que nós mesmos nos impusemos. Transformar obstáculos em aprendizagem, muros em pontes, ultrapassando nossos limites é desafiante e compensador. Aprenda com os erros. Nunca tenha medo de ousar e errar. O ideal é aprender com os erros. Os fracassados, quando erram, queixam-se dos outros. Cada erro é uma experiência para o aperfeiçoamento pessoal. O êxito depende de ousar e, quem sabe, errar, pois somente quando erramos construímos uma experiência que será a base para o desenvolvimento. Devemos nunca esmorecer para merecer um mundo melhor. O que é sabedoria? Sabedoria é provocar sentimentos, pensamentos e atos com a finalidade de construir o bem-estar, o progresso da humanidade, pensamentos originais, valores para a comunidade, inventos, novas regras sociais e ações para a melhoria da vida e para superar o egoísmo pessoal. Sabedoria é considerar a dúvida como o começo do conhecimento e a alegria como um sinal pelo qual a vida marca o seu êxito. O vencedor. O vencedor é aquele que vence a si mesmo, que busca ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O vencedor sabe que nenhum caminho de flores conduz à glória e que o começo é mais do que a metade do todo. O desejo é a metade da vida e a indiferença é a metade da morte. Por fim, o vencedor sabe que o valor de um ser humano não está naquilo que ele alcança, mas naquilo que almeja alcançar. Construa confiança. A moeda de um mundo melhor é a confiança que muda atitudes, fortalece expectativas e acaba transformando gladiadores em solucionadores de problemas comuns. A confiança gera credibilidade, imbuída de uma honestidade, propósito e segurança, o que servirá de estímulo para melhorar sempre. Confiança é a base para a formação do senso de comunidade. Máximas de grandes líderes. 1. Se eu não fizer, quem fará? E se não for agora, quando será? 2. É preciso ter austeridade, modéstia e senso do próprio valor. 3. Entre meu dever e meus desejos, atendo ao meu dever. 4. Minha necessidade de servir superou o meu desejo de mandar. 5. Registre os sofrimentos, mas também as alegrias. 6. Construa a paz e comece pelo seu coração e sua mente. Educação pelo exemplo. Promova a educação e estimule a formulação de métodos pelo exemplo, mostrando a maneira como se esforça para conduzir a sua vida dentro de uma filosofia coerente e construtiva. Faça isso estudando a si próprio, conhecendo sua vocação e empregando toda a sua força espiritual na escolha dos caminhos que deverá seguir para realizar seus sonhos. Acredite e conseguirá. Verdadeiro ou falso? Promova a cultura da consciência com base na pesquisa e saber e não creia demasiadamente em nada que não lhe for ensinado pelo exemplo e pelos costumes. Desenvolva a capacidade de aprender a distinguir o verdadeiro do falso para caminhar com segurança nesta vida. Promova um contínuo aprimoramento dos pensamentos e dos valores que devem reger sua vida. Sabedoria do Sr. Jack. Vamos por partes. Todos nós nos deparamos com problemas. Problema é a diferença entre a realidade percebida e o ideal concebido. Resolva cada problema dividindo em subproblemas. Resolva os subproblemas, estará resolvendo o todo. Considere esta sugestão como uma trilha e não um trilho.
Coloque sua criatividade e que lhe seja útil e a alguns, sem ser nocivo a ninguém. Força interior. Os seres humanos têm uma grande força dentro de si que pode ser percebida na vocação, nos nobres desejos de realização, evolução e desenvolvimento, e no desejo de ser mais do que é, o que leva o ser humano a fazer cada vez melhor e a aprender mais, a revelar-se e a provar a si mesmo e aos outros que tem potencialidades e talentos que podem ser úteis para si e para a sociedade. Vontade e desenvolvimento. A vontade de se desenvolver leva cada ser humano a ampliar seus limites e horizontes. O ser humano que deseja o desenvolvimento fortalece esse desejo, descortinando novas conquistas, alimentando novas esperanças, plantando valores nobres em seu coração e assim vai se realizando, aprendendo com os erros, transformando sonhos em projetos e finalmente em resultados. O conflito e as divergências. O conflito e as divergências são inevitáveis nos mais diversos relacionamentos em nossas vidas. A qualidade de qualquer grupamento depende da habilidade de buscar acordos e negociar situações de conflito de forma harmônica e construtiva. O desenvolvimento dos diversos grupamentos humanos depende da qualidade das relações. O que é negociação? Negociação ou diálogo objetivado é um campo do conhecimento e empenho que visa a conquista da simpatia e da confiança do outro. Uma negociação é mais do que a busca do acordo comum, é um modo de agir, de se comportar, que pode desenvolver a compreensão, crédito, aceitação mútua, respeito e confiança. A construção de alianças depende de bons negociadores. Não e sims. Não se preocupe em receber de início um não. O não normalmente é apenas uma reação e não uma posição. Caso receba um não, concorde com o direito do outro de se opor. Pergunte por quê, escute com atenção e construa um novo argumento com os motivos do outro. Apresente o argumento construído e faça isso até conseguir um substancial sim. A aproximação e a essência. A aproximação é a essência da negociação. Na aproximação, o negociador deve ter interesse pelo outro. É o momento de conhecer mais do outro, escutar muito. A aproximação começa bem antes do encontro presencial. É uma ação de conhecer as necessidades do outro, de criar um clima adequado à construção de acordos. Na aproximação, formulamos nossos argumentos. Benefícios a obter. A negociação desperta o interesse na apresentação dos benefícios que o outro pode obter e as perdas que o outro pode evitar. Essas são as duas formas de interessar uma pessoa a concordar com você. Não venda sapato, venda conforto. Não venda imóvel, venda segurança. Não venda alimento, venda saúde, bom gosto. Sempre construa seus argumentos seguindo essas premissas. Dê tempo aos outros e cuidado com as verdades. As pessoas necessitam apenas de tempo para analisar suas ideias e coordenar seus pensamentos e sentimentos. Argumente e cuidado com as informações e imagens distorcidas que mantêm em sua mente. Verdades podem ser apenas certezas. Alguns acreditam que o mundo que conhecem é só o mundo que existe. Como as pessoas reagem? As pessoas agem e reagem em função da realidade que é apresentada. Mas pode existir uma outra versão da realidade. A versão da realidade de cada um depende da qualidade de informação que tem. Se melhoramos nossa informação, melhoramos nossa versão dos fatos. Cuidado para não ser manipulado, busque entender o contexto e sempre coloque seus argumentos com fidelidade. Inteligência e emoção. Inteligência é um dos requisitos para uma pessoa estar preparada para viver bem na sociedade. Mas não é tudo. Precisa também de equilíbrio emocional. Às vezes uma pessoa menos inteligente, mas com um bom emocional, é 1000 vezes mais produtiva, mais sociável e mais bem-sucedida. Emoções mobilizam e nos fazem mais sensíveis, mais humanos. Mas cuidado, sempre com inteligência. O emocional e o interior. O emocional traduz a verdade de cada pessoa.
isto é, o que ela é por dentro. Precisamos saber manifestar nossos sentimentos e dar vazão a eles. Se emocionalmente equilibrados, lidaremos com a situação sem afundar. Outra pessoa, porém, de emocional fraco, poderá armar a maior confusão, criar um clima de animosidade ao seu redor e, às vezes, não esclarecer nada.